Fã do horror, estamos de volta com mais um episódio do Trash Modernizado, mais um daqueles episódios de aniversário, que a gente adora pegar as datas comemorativas e fazer um episódio para destrinchar e fazer um especial para vocês. Ou seja, vai ser longo. Ou seja, vai ser longo porque estamos comemorando os 20 anos de Silent Hill. O que há para comemorar, não é mesmo? Mas estamos aqui para isso. Olha lá, vamos falar sobre a franquia de jogos porque temos sempre a nossa autoridade no assunto. Vamos falar sobre os filmes também, para gerar polêmica. E tudo isso depois que você deixar aí o seu joia, depois que você se inscrever no canal, depois que você ativar as notificações e depois da vinheta. De janeiro de 1999, segundo o Maxon, o melhor ano da história do cinema, saiu Silent Hill, o primeiro, para PlayStation 1, é isso, Maxon? PlayStation 1, é bom dar sempre a gente contextualiza as coisas aqui, que é a parte para fazer sentido na época, né? Resident Evil estava no auge, num sucesso absurdo, o 2 tinha acabado de sair ali em 98, e aí meio que as outras grandes desenvolvedoras de jogos queriam também ter suas franquias de terror, e aí a Konami, que também muito conceituada na história dos videogames. Naquela época ali estava ainda muito bem, mas não... Hoje não mais. Não, hoje... Faz um tempo que é fã Konami, né? Hoje em dia ele... Konami Tears. Não é nada! Lembra daquele episódio do Silent Hill? Hoje em dia não é nada! Não é nada! Faz uns anos que a Konami tá de mal a pior, de pés a pior, mas essa época era muito bom. Na verdade era uma época muito boa para videogames, do mesmo jeito que o ano de 99 foi muito prolífero para o cinema, de uma forma geral. O 98 foi muito marcante para os videogames, porque é uma somatória de fatores, né? Tecnologias novas, gente velha e gente nova trabalhando junto, e dando certo, e esse medo do ano novo milênio, lá dos anos 2000 chegando e etc. Do diabo, do Schwarzenegger. Da tecnologia, o que vai ser do código binário quando virar tudo e tal. Então isso foi muito bom, de uma forma de entretenimento, de cultural, de entretenimento e tal. Tem que fazer tudo em 99, porque 2000 ia acabar o mundo, isso, então vamos aproveitar tudo, quebrar tudo, e a Konami jogar o que tem que jogar. A Konami surgiu com a proposta de precisamos fazer um jogo de terror que agrade, atenda ao público ocidental. E reuniu um grupo de desenvolvedores não muito experientes, molecada ali também já tinha pouca coisa na bagagem, para pegar por base o que tinha sido feito em Hollywood nos anos 80 e 90 e fazer algo novo. Por isso que Silent Hill é todo cheio de referências, né, o primeiro? Todo. O próprio diretor, o Keiichiro Toyama, é um cara que hoje em dia ele é um dos grandes caras da Sony, depois ele criou outras franquias como Siren, que é uma baita franquia de terror e tal. Adoro. Mas ele é um dos cabeças do Japan Studio da Sony, né? Foi o primeiro jogo que ele dirigiu e escreveu. E não só tem todas essas referências, porque ele era muito fã de David Cronenberg, David Lynch, de John Carpenter especialmente, mas tem essa mistura de cultura, né? O Japão produzindo um produto para o Ocidente. E isso é muito legal, cria algo muito único e muito esquisito. E ele foi bem recebido no Oriente também? Extremamente. Sim. Muito bem recebido, inclusive ele saiu primeiro nos Estados Unidos, para mostrar como a Konami tinha um foco no objetivo ali. Essa data de 31 de janeiro foi a venda nos Estados Unidos, né? Ele deu muito certo em todos os mercados, porque não existia tanto esse terror psicológico nos videogames. Na verdade, começou a se cunhar esse termo para videogame depois de Silent Hill. Até porque o Resident é uma coisa mais trash B, né? É uma coisa mais fogo, tiro, bomba, explosão. É uma coisa mais direta no terror, o Silent Hill é muito interpretativo. Por isso eu gosto mais de Silent Hill. É muito do que te marcou, né? Sim. Eu nunca vou esquecer no Maxon de 11 anos, uma locadora jogando Resident Evil pela primeira vez, aquilo lá marcou de uma forma irreversível e que nada vai superar aquela experiência. Mas o Silent Hill, ele encontrou seu público e os fãs de Resident Evil voltaram sua atenção para ele, digamos assim. Os fãs de videogame de terror voltaram suas atenções para ele e mostrou que temas um tanto quanto pesados para videogame, que ainda era visto como brinquedo, mais do que hoje, que ainda é visto hoje em dia, mas mais ainda lá, podia abordar temas religiosos, que sempre foi um tabu em videogame, por conta da Nintendo, né? A Nintendo sempre censurou muita coisa nesse aspecto, especialmente a Nintendo dos Estados Unidos, mas ele gira em torno de um culto. Tem a cidade de Silent Hill, mas tem o culto dessa cidade. E aí gira em torno de outra coisa, outro grande diferencial. É um escritor o protagonista. Não é um policial, um agente do exército, alguma coisa, um investigador, é simplesmente um policial. Alguém sem nenhuma expertise naquele mundo desconhecido. Inclusive não ia sair metendo bala em todo mundo. Isso, é estranho pro conceito videogame que às vezes não funciona o tiro que você dá nos monstros.
que às vezes ele erra propositalmente os tiros, por exemplo, não é um gameplay preciso nesse aspecto. O fato de ter uma certa precariedade na forma como você controla o personagem reflete nessa tensão que você sente, nesse medo que o jogo passa. Porque é uma pessoa normal que reage como a gente reagiria caso estivesse diante daquelas aberrações que aparecem no jogo. Então a história é esse pai, o Harry Mason, com a sua filha, a Cheryl, indo passar as férias em Silent Hill. E aí tem um acidente na estrada, aparece uma figura no meio da estrada, ele tenta desviar, bate o carro e quando ele acorda a filhinha dele não está lá, a Cheryl de 6 anos, ele passa a ir atrás dela. Então todo mundo que ele encontra nessa cidade, ele pergunta por onde ela viu a menina. Né? E aí virou até um meme aí do Mason, do Harry. Have you seen a little girl short, black hair? Que tipo, ele fala isso pra todo mundo. Mas essa cidade que está tomada por uma névoa e tomada por outros tipos de forças também. Né? É legal porque a Konami soube usar as limitações técnicas do primeiro PlayStation na sua proposta de jogo, no roteiro. Porque não era fácil renderizar coisas com uma certa distância, o hardware não era potente o suficiente para isso. Então essa escuridão do jogo, essa névoa, essa neblina, ela funciona perfeitamente para o clima de terror e para, de uma certa forma, esconder, maquiar essa precariedade técnica. E até se tornou uma das marcas registradas do jogo, né? A questão da névoa, da sirene, que é uma coisa bem assustadora quando dá a sirene e muda o ambiente. Então, esse lance da sirene é uma coisa tipicamente japonesa, porque a sirene toca, essa sirene específica é a sirene de terremoto. Sim. Eu nunca consegui uma entrevista com o Keishiro Toyama que ele admitisse isso, que ele teve algum trauma na vida dele, que essa sirene marcou muito ele. Mas deve ser assim para a vida de qualquer um que vive no Japão, né? Mas ele trouxe isso muito para as suas obras. No Silent Hill e depois no Siren também, chama a sirene, né? Mas marca muito mesmo. E no lançamento do Silent Hill, primeiro, a Konami ela conseguiu angariar novos fãs do horror e dividir essa fatia do bolo, né, do terror nos videogames com o Resident Evil. Você acha que ela conseguiu se sobrepor nesse tipo de nicho ainda que estava se formando? Acho que como a gente tem o privilégio agora de olhar a coisa toda em retrospecto, né, dá pra dividir muito bem isso. Uhum. Mas na época foi um estardalhaço, sim. E na época a gente tinha noção desse estardalhaço pelas revistas de videogames. Uhum. Então foi tomado as revistas por Silent Hill. E quem jogou Resident Evil, jogou Silent Hill. Acho que não tinha uma coisa, eu não vou, eu sou, tipo esses Marvel vs DC, Apple vs Android do cacete. Não vou jogar Silent Hill porque eu sou Resident Evil. Mas tem muito isso com videogame, sim. Infelizmente isso tá tem o Sega Nintendo, Mario, Sony, mas eu acho que era um produto, como era um produto do mesmo console e se você jogava Resident Evil, você queria outros jogos de survival horror e apareceu no Silent Hill, eu acho que o caminho natural seria você jogar também. Até porque eu acho que na mesma época a Capcom tinha dois, né? O Resident Evil e o Dino Crisis. Já tinha saído? Tá por aí. Tava, né? O Dino Crisis ele vem com outra proposta, né? Sim. Também é do criador E na verdade hoje em dia se pede muito uma retomada desse jogo. Sim. Porque o Jurassic World está muito em alta, não existe a representatividade de dinossauro nos videogames hoje em dia. Uhum. E é um jogo de terror com dinossauro, funcionaria muito bem. Mas essa é uma outra história, mas sim, o Survival Panic, né? Mas funcionava e também já tinha sido lançado e já tinha seu sucesso, sim. Então, assim, não sei se dividiu a galera, porque eu só posso contar da minha experiência, entendeu? Lendo artigos da época é uma outra coisa. Fez sucesso suficiente. Resident Evil se manteve e olhando hoje, Resident Evil conseguiu se manter a longo prazo, enquanto que Silent Hill, infelizmente, foi lá. A Konami não é nada! Não é nada, eu acho. Então, assim, essa fase de Silent Hill, comandada pelo Keishiro Toyama, tem outros nomes a serem citados, como o Gozo Kitao, que é um grande produtor. Como o nome dele? Gozo Kitao. Gozo Kitao. Tem que colocar sílaba tônica em outros lugares, porque tipo, tem o Gozo Kitao, Shota Nakama. Tem também esse? Shota Nakama, famoso. E ele veio pro Brasil, imagina apresentar o Shota Nakama no Brasil. Não, e aí o Gozo Kitao, você pergunta pro Shota Nakama. Gozo Kitao, Shota Nakama, né, pra dar... Mas aí são os grandes nomes. Outro nome muito proeminente de Silent Hill é o Akira Yamaoka, que ele começou como compositor. Esse é o nome normal. Não, esse cara é muito importante. Akira Yamaoka, inclusive eu cruzei com ele na E3. Apesar que ele pode gostar muito de índio. Akira Yamaoka? Yamaoka. Sim. Ele gosta de casa de índio. O que eu tava falando? Ele tava falando de Candyman? Que você... Você é coreano? Cruzou na E3. Então, na E3 de 2016, eu tava descendo a escada rolante, ele tava subindo a escada rolante, meu Deus, aí eu voltei correndo e ele desapareceu, eu não encontrei. E na névoa.
Mas então, ele é um cara muito importante para os videogames. Ele começou como compositor de Silent Hill, depois ele se tornou se eu visse produtor. esse japonês na rua, eu ia achar que era Sim, o massagista. O Kenshiro Toyama, eu encontrei ele na E3. Ele tava com o intérprete lá, eu falei pra ele, meu, o terror precisa de você, volte pro terror. Ele imagina que ele tenha dito isso, aí tirei uma foto com ele. Tipo, esse tipo de coisa inacreditável, mas aconteceu. O próprio, por exemplo, o Masahiro Ito, que é o desenhista de monstros de Silent Hill, eu tenho essa tatuagem em homenagem a ele, e quando eu tirei, eu postei pra ele, mandei uma... Ele não acreditava que era tatuagem, tipo, não acredito, tipo... Mas ele é um cara bem gente boa, assim, em rede social. Esses japoneses são legais em rede social, só precisa lá do English, lá de tradução e tal, mas funciona. E vamos aproveitar então, já que você falou do gancho do monstro, do Pyramid Head, os monstros de Silent Hill. Que isso eu acho que foi uma coisa que ficou bem marcada, né, na série. Porque você lembra das enfermeiras, você lembra do Pyramid Head, você lembra daqueles cachorros lá. Que Sim, daqueles pterodáctilos, sei lá, aqueles bichos voadores. Então, tudo gira em torno da cidade e de como ela constrói sua realidade em torno dos seus habitantes ou dos seus frequentadores, visitantes e tal. A primeira Silent Hill gira em torno dessa menina Alessa, que foi mantida pela sua própria mãe para ser o receptáculo de uma divindade que esse culto de Silent Hill acreditava. Para que isso acontecesse, ela teria que ser mantida durante anos numa condição de vida e morte. Completamente carbonizada, foi queimada pela própria mãe. E aí, através de drogas ilícitas, que é a White Cloud, o nome de uma droga produzida em Silent Hill, mantida e fornecida pelo diretor desse hospital, onde ela fica internada escondida no porão, ela ficava nessa condição, mantida viva por essa substância. Da hora essa vizinhança, né? Essa mãe, é essa. Uma E mãe dessas. Aí entra um elemento bem japonês, que nesse sofrimento ela projeta um bebê, um outro pedaço, ela sendo incompleta, ela não conseguiria receber, fecundar essa divindade, e aí é justamente a filhinha que o Harry adota. Primeira cena de Silent Hill, quando você começa a jogar, que aparece aquela frase icônica do Fear of the Flesh tends to create fear for the blood, aparece ele com um bebê e a esposa falecida dele, e ele adota essa criança. E essa criança tem uma ligação com a cidade que ele sempre volta, porque Silent Hill é vendida na série de jogos como uma cidade resort, uma cidade turística, que as pessoas vão lá para escapar das suas vidas, e ir no Toluca Lake, ou ir no parque de diversões, ou passar o final de semana no hotel. Uma cidade amistosa, clássica. A Colina Silenciosa. Portland, aquelas cidadezinhas que a gente viu em tantos filmes, até isso também remete, por mais que nunca tenha sido admitido onde nos Estados Unidos está Silent Hill. Aí por conta de uma ligação de pontos ali, você coloca aí a Stephen King aqui, aí vai pra Maine, evidentemente, mas nunca foi admitido. É ali na Nova Inglaterra, né? Exatamente. É isso, a Silent Hill criada no primeiro jogo é a Silent Hill da Alessa. Então os monstros do primeiro Silent Hill são projeções dela. Por exemplo, ela teve a vida nesse hospital, baratas gigantes, macas e cadeiras de roda, e as enfermeiras deformadas, monstruosas, uma larva que se transforma numa mariposa gigante monstruosa. É tudo projeção dela. Então o Harry, ele amava tanto sua filha, que a Silent Hill que ele vive é a da sua filha. Mas o primeiro Silent Hill é muito focado em religião, dessa ordem. Então isso não se prova pra frente. Noriko Owaki, que é o roteirista do segundo jogo, ele escreveu o primeiro, ele mudou radicalmente no Silent Hill 2, que é de 2001? 2001. Isso. E aí ele pegou o conceito de cidade, de Silent Hill, como uma entidade capaz de exteriorizar os medos dos seus visitantes, dos seus frequentadores. Interessante. Então começa com uma das premissas mais poderosas, que do tipo, é impossível você não querer ver o desfecho, porque é de uma pessoa também, um atendente, é dito como um clerk lá, de uma loja qualquer, que é o meu personagem, é meu jogo favorito da franquia, né? O James Sunderland. Ele recebe uma carta de sua esposa para que eles se encontrassem no lugar preferido deles em Silent Hill. Só que a esposa dele faleceu, já era morta. E ele se vê como assim? Ele recebe uma carta dela, tipo, que loucura é essa? E que loucura é essa que eu estou fazendo aqui? Ele vai até lá encontrar com ela. Então já muda completamente. Todo o elemento religioso cai, assim, cai por terra e não existe. É uma outra proposta e você vê pelos personagens que o James encontra o potencial de Silent Hill, né? Como franquia, como jogo de videogame. E o aspecto psicológico vai para outros níveis, outros patamares assim nesse jogo. E também as suas criaturas. O Pyramid Head, que é o monstro mais icônico da franquia, o Pyramid Head nasceu aí como um executor. Ele surge para punir o James, porque ele sequer lembra como a esposa dele faleceu. Só que ele não pode continuar vivendo sem saber isso, ele precisa carregar esse fardo. E essa figura monstruosa, um executor, surge justamente para isso. Ele encontra uma outra figura de uma outra mulher, Maria, que é como se fosse a esposa dele, que se chama Mary, só que com cabelo diferente, com uma roupa mais ousada, com um jeito de falar mais ousado, mas é tipo isso.
Então até a questão enrustida sexual do personagem está colocada no gameplay de alguma forma. E aí o jogo vai apresentando seus elementos conforme você vai jogando e conhecendo novas figuras, como uma menininha chamada Laura, que ela não vê os monstros, ou uma suicida em potencial chamada Angela, que foi abusada pelo pai. Então até hoje em dia, Silent Hill 2 tem muita força com seu roteiro, porque não existe nada nem parecido. Inclusive é uma característica de Silent Hill, né? Resident Evil teve muitos clones. É mais fácil copiar a condição de monstro, de zumbi, uma coisa mais monstruosa, mas mais real, do que essa coisa particular, o medo particular que Silent Hill prega. Então foi muito usado por parte da Konami isso, mas infelizmente não foi bem, né? Não foi tão bem quanto eles esperavam. E eles foram obrigados a dividir o time. Tanto que o Silent Hill 3 ele é mais parecido com os anteriores. Que é o meu preferido, o Silent Hill 3, Tipo, é muito bom também. Mas o The Room, que é o Silent Hill 4, que saiu em 2003, 2004, ele é uma coisa completamente diferente. Tanto que doideira, por muito tempo ficou numa teoria de... Será que era um outro jogo foi transformado em Silent Hill no meio do caminho? Ah, tipo os Hellraiser. Não, mas foi desde sempre concebido como Silent Hill, sim. Só que era a tentativa de fazer algo diferente. Então o Silent Hill é dividido entre essa parte 99 e 2004, com esses jogos japoneses do dito Team Silent, né? Toda essa galera que eu citei aqui envolvida ativamente nos jogos. E aí depois o Bozo, a Shota, todos eles ali. Não, o Shota Nakama foi só um exemplo. Não tem nada a ver com o Silent Hill. Depois o produtor, Noriko Wako, Masahiro Ito, Akira Maoki, Shitoyama, esses são os caras aí. Tá bom. Depois disso aí a Konami não sabia o que fazer com a franquia e virou uma prostituição completa, assim, tipo, passa de mão em mão. Aí foi o Gozo tá ok. Isso. Gozo tá ok. Tá ok não. Que tal? Ah, que tal? Que tá ok. Gozo tá ok. É porque... Puta que pariu. É porque tá ok, tá na hora. Tá em voga, Tá em voga, né? Tá ok? Gozou, tá ok? Por que você gosta tanto do 3? Por que é o seu favorito? Porque eu acho que é o que eu mais... Eu tive o gap porque eu não tive PlayStation 1. Então, eu tive o gap que eu pulei do Mega Drive logo pro PlayStation 2. Aí então eu não joguei, eu tipo, joguei na casa de amigos, coisa pouca. Mesma coisa com os Resident Evil. Aí o Silent Hill 3, que aí eu já tinha o PlayStation 2, foi o que eu mais joguei. E aí eu gostei bastante da Heather e começa naquele pesadelo dela no parque de diversões. Tinha uma cena muito legal dos manequins, que é uma coisa que eu nunca... Os closers, os maiores. Que eu sempre lembro. Então acho que foi por causa disso, que eu joguei mais o 3 mesmo, por isso que eu gostei bastante. O 3 ele foi muito impressionante na época, porque a Konami ela tinha um domínio completo do hardware do PlayStation 2. Então os gráficos eram absurdos. Sim. Tanto que se você comparar esse Silent Hill 3 colocar lado a lado a jogos de hoje em dia, ele faz jus, ele bate de frente. E é um jogo de 2003, assim, tipo, é surreal. Você pega outros exemplos, tipo do Metal Gear também, a Konami manjava, assim, os desenvolvedores manjavam nessa época. O Silent Hill 3 é legal porque ele é a continuação direta do 1. Hoje em dia ela não é nada. Nada. Não é nada. É bom que você ressalte isso mesmo, porque é verdade, infelizmente, cara. E aí continua porque a ideia do final, são muitos finais Silent Hill, isso é uma coisa bom de pontuar, porque você faz determinados elementos do jogo que te levam a desfechos diferentes de uma forma também diferente. Não é simplesmente escolher uma tomada de decisão, isso ou aquilo, salva esse ou aquele personagem, mas não, especialmente o 2, que você tem que ter determinado item, ou você tem que checar muito determinados itens. O personagem tende a ter tendência suicida se você checa muito uma faca que ele tira da mão de uma mulher que tenta se matar, ou então ele fica sempre com a vida baixa, você não recupera a vida do personagem com itens de cura e tal. Então, levando em consideração que o final certo do primeiro Silent Hill, um dos 5 finais, é o Harry escapando com um bebezinho, dado por essa Alice que conseguiu não parir um demônio, cresceu 17 anos depois e se mudou de cidade, se mudou e tentou deixar isso pra trás, levar uma vida normal. Só que aí, nesse início, chega um detetive particular, contratado por uma mulher também dessa ordem de Silent Hill, dessa ordem religiosa, e aí as coisas começam a tomar forma e aí ela se vê obrigada, depois do falecimento do pai dela, inclusive ela chega de partir o coração, quando ela chega em casa o pai dela tá morto. Ela precisa voltar pro Silent Hill pra resolver isso de uma vez por todas e se assumir quem ela é, né? Tipo, ela tem poderes muito além do que ela pode imaginar. O 4 já é totalmente diferente disso. Maluquice. Numa cidade vizinha, nem é vizinha, tipo, o protagonista diz que é tipo um meio-dia de carro de Silent Hill, uma cidade chamada South Ashfield. A própria cidade onde a Heather mora, não é dito o nome da cidade, mas ela também tem que dirigir um tempo de carro para chegar em Silent Hill. E aí se passa dentro de um apartamento e um personagem se vê preso lá, não consegue sair de lá. Correntes na porta e tal, ele acha um buraco no banheiro, e quando ele entra nesse buraco ele é projetado para uma outra realidade.
Começa nos metrôs próximos da casa dele, com várias assombrações e fantasmas e monstros e cachorros e coisas horríveis assim. E depois ele vai para um orfanato no meio do mato, para uma prisão infanto-juvenil, e aí, tipo, aos poucos você vai entendendo que, na real, ele tá vivendo a vida, conhecendo lugares por onde viveu um assassino. Que esse assassino é mencionado no Silent Hill 2 em uma revista de fofoca que o personagem acha no lixo. Tipo, conta mais, né? Um assassino que matou gêmeos. Você vê o humor de Silent Hill, né? Tipo, uma revista de fofoca, que é bem dito, gossip mesmo. Um assassino de criança no beira de estrada. Ele é meio que o protagonista do Silent Hill 4. Né? Se passa, gira em torno dele a história e desse Harry Townsend que acorda nesse apartamento, que passa a viver lá e é assombrado por essas forças sobrenaturais que invadem o apartamento. É bem diferente, porém muito interessante. Mas você falou que nesse aí ele sempre foi concebido como um Silent Hill. Mas pela história que você está me falando, ele não tem nada a ver com os 3 anteriores, né? Nada a ver. Porque assim, mostra o potencial da série. De expansão de mitologia, Isso, né? mas funciona ainda funciona como um Silent Hill? Eu acho que sim, assim, na minha opinião, como alguém que jogou e gostou dos jogos passados, sem dúvida. Porque nunca ficava na mesmice, sabe? Ele é tão diferente, até em gameplay. O personagem ele pega umas armas que quebram, você precisa usar taco de golfe, ou umas coisas mais que tem a mão, assim. E também é um cara muito comum, assim, sabe? A reação dele para as coisas absurdas é interessante de ver. Tem um lance de voyeurismo, dá pra você olhar pela janela, outro característica também um pouco expandido em videogame. Você pode ficar observando da janela os seus vizinhos, o que eles fazem. Inclusive, você empurra uma cômoda e vê num buraco na parede a sua vizinha, você começa a espiar a sua vizinha, depois você cria um envolvimento com ela. É bem diferente, mas ainda assim, eu acho que expande mais ainda essa Silent Hill. Pena que não estava no HD Collection lá que eles lançaram depois, porque muita gente deixou de jogar. Mas aí foi aí a ruptura, 2004. O time se desfez e daí a ladeira abaixo, aí vai pra frente, infelizmente. E aí a partir daí que aí teve a tal da fase dos smartphones. Exatamente, né? O pré-smartphone. O celular, saíram 4 Silent Hills para celular. Nossa. Teve o mobile. Isso já foi em 2006, imagina essa coisa. Para pré-celular, depois teve um outro que ainda dá para ser jogado porque foi lançado para smartphone, mas ele teve 3 Orphans, que é um outro jogo que se passa com outros personagens, mas que também já não são mais acessíveis, mas tem vídeo no YouTube para quem tiver interesse. Mas faz parte do cânone? Não. Na verdade, Silent Hill são poucos os que... Eles estão interligados, mas não de uma forma que realmente é necessário, tirando o 1 e o 3. Ele coloca personagens que aparecem aqui e ali, mas daí em diante, cara, o que dá pra citar como algo realmente válido é o Origins. Que é de 2007. Que vem em 2007, que já por uma produtora ocidental, a Climax. Aí já são os Yankee fazendo. Exatamente. Daí passa pro produtor. Tirou da mão do Gozo, tá ok? Sim. E tirou da mão da Shotgun. O Akira Naoka continua. Depois do Silent Hill 3... Mas o que gosta de índio continua. Depois do 3 ele passou a ser produtor da franquia. Isso. Ele passou a ser produtor da franquia. Ele trouxe uma dubladora e cantora que passou a ser importante na franquia, que é a Mary Elizabeth McGlynn, que ela canta a abertura do Silent Hill 3, inclusive, que é uma música You're Not Here, uma música muito famosa. É verdade. Você lembra? Lembro dessa musiquinha. É boa, e aí ela ficou muito envolvida na franquia depois disso. O Akira Naoka também, ele foi até o Shattered Memories em 2009. Que foi 2009. Que mas foi o o Origins... Nintendo Wii. Então, mas deixa eu só comentar um pouco do Origins. Comente do Origins. O Origins é um caminhoneiro chamado Travis que está cruzando Silent Hill e aí ele vê uma menina no meio da estrada, ele para o caminhão e ele chega na casa da família Gillespie, que é da Dahlia, quando ela taca fogo na própria casa para queimar a própria filha. Ele salva aquela Alessia carbonizada, mas já completamente carbonizada. É um prequel do primeiro. Inclusive chama Silent Hill Zero no Japão. Esse é muito válido, assim, especialmente porque ele saiu para PSP, que é um portátil da Sony. Só para PSP? Depois ele foi portado para PS2. Tá. Mas assim, pensado como um jogo para portátil, ele foi bem impressionante. E esse é de 2007. Isso. 2007, Origins, né? Tá aqui na colinha. Então ele desenvolve bem, ele traz o Dr. Kaufman de volta, a Lisa Garland de volta, a própria Dahlia de volta, e aí também é legal ver o Silent Hill pela perspectiva de um psicopata, porque esse personagem que a gente joga é um assassino de mulheres, a imagem da sua mãe. Mostra muito do passado dele, de quando ele era criança, ele visitava a mãe no manicômio, e o pai dele se matou no mesmo quarto de hotel que ele estava. E a criança ficou, sei lá quanto tempo lá, com o pai morto, enforcado no próprio quarto. Ele desenvolveu essa partilha. Ele desenvolveu essa doença mental que ele passou a ser um assassino de mulheres à imagem da sua mãe quando ele ficou mais velho. E isso é refletido no jogo de uma maneira. É bem interessante ver Silent Hill dessa forma, até porque ele se mostra como uma pessoa agradável, meio Ted Bundy da vida. Assim. É legal por esse lado.
Mas é isso, eu diria que esse é o último Silent Hill válido como Silent Hill e não uma coisa que você se esforça para tirar algum proveito. Porque depois vem o Shattered Memories, que é um jogo que divide opiniões, porque ele é uma reimaginação do primeiro, ele muda tudo, mas ele traz o Harry, traz a Cheryl, traz a coisa toda. Mas é bom citar que antes do Silent Hill Origins veio o filme. Em 2006. Isso, por isso que eu perguntei o ano, porque o de 2006, o filme saiu em 2006, Isso. e pela história que você falou de salvar tudo, tem no filme que é um ano antes. Então, eu até ia te perguntar, você acha que... Sim, o filme é base inspirado no primeiro Silent Hill, né? Sim, mas essa história que você contou do Origins, tem algumas coisas do filme. Então, o filme influenciou o jogo. Em algum... Sem dúvida, influenciou o jogo e vai influenciar muito mais ainda o próximo grande jogo da franquia, que é o... Antes do Shattered Memories tem o Homecoming. Homecoming, que não é o Homem-Aranha. Influenciou muito, assim, até esteticamente falando, que é uma característica muito... A série sempre foi muito diferenciada nesse sentido, né? Uhum. E aí o filme, o sucesso do filme... Maxon não gosta do filme. Não gosto, assim. Eu gosto. Eu também gosto. Mas isso é importante, porque assim, ele funciona como filme de terror. Eu acho que não assim... consigo se associar. Tá, entendo. Eu acho que assim, comparado, é a mesma coisa que a gente comparava o filme do Street Fighter e do Mortal Kombat na época. Comparado Resident Evil com Silent Evil com Silent Hill é tipo um Cidadão Kane. Porque os filmes do Resident Evil são muito ruins. Concordo. Assim, eu na verdade eu fui resistente, eu só fui assistir o filme do Silent Hill em 2012, porque eu não preciso passar Ossos por do isso. ofício, né? Eu tava trabalhando na TV com cinema e tal, e eu precisava fazer uma matéria sobre o Revelação, o Silent Hill de 2012, e aí eu assisti pra, né? Mas é isso, o diretor ele é um grande fã de Silent Hill, isso é incontestável. Christoph Gans. Ele levou 5 anos pra convencer a Konami a entregar um projeto pra ele. Sim, e ele só conseguiu por conta de que ele gravou um vídeo... Fez um curta, né? Falando o quanto era importante o jogo pra ele, o quanto era importante o jogo pra história, e aí só assim ele conseguiu, né? Então assim, E aí eles trocaram o papel do policial da Radha Mitchell, é a mãe, policial, desculpa, do escritor, é uma mãe, Isso. né? Aí mudou nesse sentido, mas enquanto isso manteve outras coisas. Manteve o personagem da Dahlia, com esse nome, por mais diferente que seja, a Alessa, se mantém a Alessa, e a mãe mudou de nome, acho que é Rose, se não me engano, e a menina chama Sharon, né, a filha, seria Sherry. Mas assim, Eu acho que é um dos poucos filmes que o Sean Bean não morre. Mas ele morre no começo do 2, né? Quem? Não morre? O Sean Bean. Sim. O Sean Bean morre em todo filme, né? Mas trazem ele de volta no segundo filme pra morrer logo no começo. Então tá dentro. Tá na ordem. E aí, pensando por esse lado, assim, se agrada vocês, são fãs de terror, então, tipo, eu acho que é um baita filme, sim. Eu não consigo associar especialmente a figura do Pyramid Head. O Pyramid Head ele ficou popular por causa desse filme. Sim. E esse filme muda completamente o conceito dele, do que ele é apresentado no jogo, como uma figura punitiva para aquele personagem específico. Não faz o menor sentido ele fazer o que ele faz e ele aparecer do jeito que ele aparece nesse filme. Mas ele funciona como filme, entendeu? Sim. Outra coisa, ele tem toda a trilha sonora do jogo vomitada nele. Toda a trilha sonora do jogo é extremamente pontual nos seus momentos e marca demais. Você simplesmente pegar isso e jogar no meio do filme, não é agradar fã, é emputecer fã. Pelo menos de fã é uma bosta, né? Tem que acabar o fã. Vai agradar fã, você tá fudido. Tipo, eu me coloco nessa situação. Eu não queria ser assim e eu cada vez sou menos assim. Mas o Max lá, com 20 e tantos anos, era muito pior do que isso aqui nesse sentido. Mas esses são os meus motivos. Mas calma, você assistiu cada vez que eu assimilo fãs de 5 anos. 6. Mas assim, Marcos, o fato de eu não ter assistido em 2006 não quer dizer que eu não sabia de tudo, que todo mundo não vinha me contar, Max, o Silent Hill, filme, porque, sabe, tipo, já era associado naquela época a essa porra toda. Sim. Mas é isso, então assim, foi em pior, 2008... Fez mais mal do que bem? Sei lá, bicho. E aí o de 2008 ele já... Desculpa, pode falar, Gui? Não, eu só ia falar que eu gosto bastante, né, porque tem o... Eu quero mostrar como que o Gui evoluiu, né? Ele tá com um caderninho, ele não tem mais papel de pão. Sim, você vê. Mas olha como esse caderninho vai longe, ele já comprou um com 500 páginas. Isso, então você é fez universitário, né? Agora eu tô fazendo... Mas vamos desenvolver mais o filme, vamos aproveitar e falar do outro também de 2012. Porque então vamos lá. Porque assim, não só o Silent Hill passou a ser multimídia mesmo, que era a proposta da Konami. Foi pra celular, teve quadrinho, teve livro de arte, sabe? Então expandiu nesse aspecto. E o filme foi meio que o maior produto dessa expansão, assim. E até na época ele foi um sucesso comercial, né? Dirigido pelo Christophe Gans. Francês. Ele já tinha dirigido um segmento do Necronomicon, né?
Os Afogados, eu acho que se chama Os Afogados, né? Não lembro. Não lembro, mas lembro. E tinha dirigido o Pacto dos Lobos também. Pacto dos Lobos. E assim, como eu joguei pouco o jogo, né? Eu não sou, eu reconheço, eu gosto do jogo assim, se for pra jogar, mas eu não sou fã. E como filme ele funcionou muito bem pra mim, que eu acho que ele tem tomadas muito boas, eu acho que ele tem é uma história que te pega. Das enfermeiras. Sim, às vezes enfermeiras que vai mudando. Sim, que elas param quando você joga uma luz lá. A criança, a Alissa, que eu acho que um filme que tem criança, se a criança não for boa também, vira um grande problema, né? E ela tá muito bem nesse filme. Max, eu não acho. Cara, assim, essas informações são muito importantes pra mim, especialmente porque eu tava lendo que todos os monstros são dançarinos, né? As enfermeiras são dançarinas contratadas, né? E, pô, eu acho que com o filme ficou legal até por conta do final, que assim, divide opiniões do final, mas eu acho que o final, por ele ter pra mim, né? Ele ter dois caminhos totalmente diferentes, já me deixa mais feliz ainda, porque era, né, nessa época aí, 2006, 2007, eu acho que era algo que não tinha sido explorado, né? Um filme com essa ambiguidade, né, que ele deixa no final. Você pensar que isso era mais, sempre foi pro lado do David Lynch, que era uma coisa não acessível, Sim. né? E aí um cinemão de terror que chegou no cinema, de Cinemark da vida e etc. Sim. Vendo por essa perspectiva, se torna válido. Isso afetou muito Terror em Silent Hill, né? Isso aí afetou demais a franquia. O Homecoming, que foi o que veio depois, de uma outra produtora já, a Double Helix, a Climax não é mais, a Double Helix agora, foi totalmente afetada visualmente, esteticamente pelo filme. Inclusive até a transição do mundo real, digamos, para o mundo sobrenatural, essa outra realidade, né? Porque Silent Hill tá meio que entre essas... No linear, né? Linear, na linha tênue entre a nossa realidade e uma outra, uma além. A transição é muito idêntica. A gente vê uma cidade vizinha, chamada Shepherd's Glen, de um personagem que ele foi pra guerra e tá voltando, porque ele foi ferido em guerra, mostra ele num hospital, no começo do seu Homecoming, o Alex, e quando ele volta pra cidade dela, pra sua cidade natal, tá totalmente decrépita, assim, abandonada e largada, e tipo, o que tá acontecendo? A mãe dele tá catatônica, o irmão dele tá desaparecido, e ele vai descobrindo aos poucos o que aconteceu na cidade. É um jogo que tem muitos altos e baixos, assim, eu acho que, tipo, como jogo de terror, esses jogos não são ruins. Como Silent Hill, aí sim é o problema, entendeu? O potencial é muito, muito desperdiçado. Tem mais focado em ação, ele é um veterano de guerra, então ele consegue usar aquela arma, tem uma esquiva aqui e ali, mas isso não, pra proposta não acrescenta em nada. Mas tem monstros muito bons e chefões muito bons que remetem aos filhos executados dessas famílias que mantinham uma entidade adormecida com o sacrifício dos seus filhos. Então, como design bestiário do Silent Hill Homecoming, eu acho extremamente válido. Todo o resto é bem qualquer coisa. Nada. Não é nada. E aí mostra, porque esse seria o novo Silent Hill para a nova geração, essa expectativa Sim. muito alta, seria o Silent Hill 5, e aí não foi assim nada de relevante, e aí foi assim daí em diante. Shattered Memories, o aniversário de 10 anos, reimaginando a coisa toda. Pro Wii, que era um console extremamente popular na época, tinha recursos próprios de movimento, áudio, volume no próprio controle. Ele faz uso disso, mas ele muda muito o jogo original de um grande cara, né, o Sam Barlow, que é o cara que dirigiu, é um cara que se destacou anos depois com um jogo chamado Her Story. É um game designer competente, mas eu acho que ele envolvido em Silent Hill não fez lá grandes coisas. O Simon Barrett, que dirigiu o Origins, ou o Tom Hullett, que é um grande produtor, eu acho que eles foram de mal a pior, assim. E aí, em 2012 teve Downpour, é isso? O Downpour e foi... 2012 é o mesmo ano do filme, do segundo filme? Na verdade, Qual a Konami... Qual saiu antes? Tudo no começo. A Konami tentou polarizar Silent Hill no primeiro semestre de 2012. Tá. Com filme, relançamento de jogos do HD Collection, e o jogo novo, e um outro jogo também para Vita, uma outra proposta Silent Hill para o novo portátil da Sony. Então a gente teve Silent Hill Revelação 3D, que a gente comenta mais sobre ele, Silent Hill Downpour, que é o último Silent Hill lançado como jogo grande na franquia, de uma outra produtora também da República Tcheca, chamada Vatra. Pra você ver como o negócio virou samba do Criou Doido, né? E aí tem o Book of Memories, de uma outra produtora chamada WayForward também, e esse HD Collection, que foi extremamente polêmico na época, porque ele é incompleto, ele só tem o 2 e o 3. E ele é incompleto como jogo também, porque o código desses jogos se perdeu em algumas partes, então eles se fizeram coisas inaceitáveis, do tipo substituir fonte por Comic Sans, assim,
E daí pra pior. Tirar completamente a névoa de determinados momentos porque não tinha como programar aquilo, redublar algumas partes. Aí sim a decisão do criador doido, aí, tipo, mas da pior forma possível. Não recomendo jogar Silent Hill pelo HD Collection, acho que tem outras formas de jogar, é terrível. Mas foi esse aí, foi o último respiro de Silent Hill depois da retomada. Porque da tentativa de, né? Da tentativa, de né? exumar esse cadáver. E você falando da tentativa em 2012 de jogar tudo na cara do fã em Silent Hill em todas as mídias possíveis, né? Até refletiu na bilheteria do filme, que foi um fracasso. Mas o filme é muito ruim. É muito ruim. Que é baseado no 3, né? No jogo 3. No 3, exatamente. Que é uma bosta. Esse filme é de... Nossa. Botaram até o Jon Snow no filme, pra ver se E o Jon Snow interpreta o personagem que eu mais gosto da série, que é um padre Vincent lá, mas ele vira o par romântico da Heather, da menina. Pois é. Esse é o nível, E a direção... O Christopher Gunn, ele só não dirigiu esse filme porque ele tava... Ele estava ocupado em tentar adaptar um outro jogo, Onimusha, não conseguiu também, não saiu. E o diretor, ele é bom, que é o Michael J. Basset, que ele dirigiu, não sei se vocês já viram, o Selvagem, de 2006. Olha, eu assisti Eu assisti só o Solomon Kane e é doído. Não, esse é ruim mesmo, mas o Selvagem é muito bom. E dirigiu alguns episódios anos depois, do Ash vs Evil Dead. Olha só, é. se redimiu completamente. Sim, então. mas esse filme é terrível demais. Muito ruim. É muito ruim. De novo, banaliza ao extremo a figura do Pirâmide Red, como ele bota ele pra girar o carrossel lá. Né? Brincar, né? A época do 3, daquele 3D vagabundo. E é bom citar que esse filme tem Carrie Ann Moss e Malcolm McDowell. Sim. Tipo, a Carrie Ann Moss, ela faria a melhor amiga da Dahlia quando eram crianças e a nova líder da ordem, depois do falecimento da Dahlia. E o pai dela é o Malcolm McDowell. Esse é aquele tipo de filme que eu tenho completamente apagado na minha memória. Também. Não consigo lembrar de nada. É muito ruim, porque a única imagem que se colocar aí, Silent Hill Revelações, aparece, a minha imagem que aparece é aquela entrada do parque de diversão, aquele palhaço. Palhaço. Que é o que ficou... É um palhaço, porque na real... Eu acho que é um palhaço, não é? Porque era um ursinho rosa. Era um coelho. É um coelho de um... Era um coelho? Um ursinho não, um coelho. Então pra mim virou um palhaço aí, como tá tu fala que é. É o Robin Rabbit, ele é bem marcante, porque no Silent Hill 3 tem o símbolo do parque, né? O Lakeview. Não, mas esse filme é triste, né? E que é sinistrão. Esse período foi terrível, assim, para Silent Hill. O Downpour, ele não é de tudo mal, mas é aquilo. É um esforço, tipo, absurdo do fã para tirar algum proveito. E é uma história interessante de um cara que está preso, e o motivo do porquê que ele foi preso é interessante porque o filho dele foi estuprado e ele roubou uma viatura e negociou com esse policial para ser mandado para a mesma penitenciária que o assassino do filho, que foi estuprado, morto e jogado no rio. E aí ele... Só coisa boa nesse jogo. Legal. E aí ele tá sendo transferido de penitenciária para outra e aí cai o caminhão em Silent Hill. E aí Silent Hill faz com que ele pague pelos seus pecados, e aí traz a coisa toda à tona, e você tem tomadas de decisões e árvores de diálogos, e aí leva a diferentes desfechos também. De novo, não é um jogo de terror ruim, como Silent Hill, o potencial é muito desperdiçado. Mas aí tem quadrinhos que expandiram a história, então assim, foi uma tentativa da Konami, mas deu tudo muito errado. O Book of Memories, por exemplo, é um jogo tipo Diablo para Silent Hill, assim. E não é que a franquia não era passível de ser expandida em termos de gameplay, de tipos de jogo, mas aqui a gente não era satisfatório o que se fazia como base, sabe? Para ter condição de expandir. Conta pro fã do horror que a gente estava comentando dos joguinhos caça-níquel lá, de Silent Hill. Isso aí é uma condição, acho que todo mundo sabe, tipo... Isso aí eu não sabia? Não, todo mundo sabe que joga videogame porque tá acostumado sim. com isso, porque pachinko é uma prática lá no Japão de jogo de azar, que grandes produtores de videogame, quando decretam falência, passam a fazer isso. Então as suas continuações de grandes jogos, a citar a SNK, por exemplo, a produtora de The King of Fighters, teve um problema, um período tumultuado depois dos anos 2000, que começou a produzir pachinko, porque dá retorno. Como a Konami também fez com o Silent Hill, produzir pachinko do Silent Hill. Mas não é que a Konami faliu, a Konami só não é nada. Não é nada, mas tá aí atuando, né? Tipo, dizem que é um dos prédios mais chiques de Tóquio, onde fica o maior banco de Tóquio, etc, etc. Mas, de qualquer forma, teve pachinko do Silent Hill, sim. Num período tumultuado ali, na geração passada de consoles, eu diria que ali em 2008, de 2006 a 2010, 2012, teve não vou dizer declínio, mas teve um período tumultuado dos game designers japoneses, assim, por conta do sucesso de vários jogos ocidentais. Silent Hill passou por isso. Então teve esse 2012 aí que não deu em nada, essencialmente.
E aí, fã de Silent Hill já vinha num sofrimento desde lá. Uma sofrência, né? Já há quase 10 anos. Sabe que esse cachorro de um pesar, o cão arrependido. E é isso, é o cão arrependido. Tava em estado terminal. E foi o último respiro de Silent Hill, foi em 2014 com o Playable Teaser. Que era pra ser coisa mais foda do planeta. Uma retomada Terra. assim inacreditável, que ninguém esperava. Porque foi vendido de uma forma muito interessante. Ele foi anunciado como um projeto de um estúdio que não existia. E aí era para ser resolvido aquele jogo para se descobrir o que era de fato. E aí se envolveu grandes nomes, como por exemplo Hideo Kojima, que é um grande game designer, todo mundo, eu Deus esse termo. Mas assim, é um nome muito recorrente de videogame. É um cara associado à franquia Metal Gear, ele é o criador de Metal Gear, né? E trabalhava na Konami há 30 anos e tal. Guilherme Del Toro, Junji Ito, Guilherme Del Toro, quem sabe também o Akira Yamaoka, resgatar aquela galera lá para fazer um projeto, um Silent Hill novo. Norman Reedus como protagonista. E aí, durante desse anúncio, dessa demo lançada gratuitamente para o PlayStation 4, já desse anúncio em 2014, e meses depois do cancelamento do projeto, teve aí esse período tumultuado pro Kojima com a Konami, com o lançamento do Metal Gear 5 e tal. Um período bem negro, bem triste, assim, bem para videogame de uma forma geral. E aí acabou que foi cancelado e é isso. O Silent Hill desde então tá morto, enterrado e acabou. Mas você acha que tem um potencial para explorar novas ideias ou histórias de Silent Hill? Ou você acha que talvez a Konami guine pro lado da Capcom em fazer remasterizações ou reimaginações dos jogos que já foram lançados? A Konami só tá pensando em Pro Evolution Soccer, né? Esse é o problema. A Capcom ela lançou uma reimaginação muito válida, porém ela tinha lançado um baita Resident Evil 7 ali que reinventa. Mas não é nem os brazucas, os bomba pet, tá ligado? Mas nem isso, né? Tipo assim, vale a pena assim. Você jogava Bomba Pet? Era muito bom, cara. Bomba Pet Silent Hill? Não, é melhor que, mas isso é melhor que o que tem lá, não tem nada, tipo, sabe? Nada! Tipo a Konami é reflexo disso. Elas têm a franquia deles, como tantas outras franquias, que tá tudo morto e enterrado lá, o que vai ser? Sei lá, meu. E por causa do Brasil, porque só o Brasil joga Pro Evolution Soccer, né? Sim. Amigo, para de jogar essa merda! Quem sabe a Konami toma vergonha na cara e volta a fazer Silent Hill? Triste. Vai saber qual é o futuro da Konami e Silent Hill. Ou fazendo Yu-Gi-Oh! Pra celular, né? Também tem. Tem. Mas ó, eu te digo, é um potencial infinito, cara. Porque como conceito da cidade, os jogos originais mostraram como era possível expandir pra muitas direções de formas muito diferentes. Mas Você já pensou um mundo aberto, tipo... Silent Hill foi os do Batman, né? Os do... Acho que Silent Hill é um dos conceitos originais de mundo aberto. Que começou a ser criado, tipo a gênese do mundo aberto em videogame é ali com o Shenmue, e o Silent Hill ele abria as possibilidades. Você tinha a cidade para explorar, com os nomes de ruas associados a escritores, tipo o Lewis Carroll, etc. O Sagan, tinha o Sagan também, Tinha a escola do... Tira do Jardim da Infância. E a cidade dos Condenados, o Midwich Elementary School. Era o nome da cidade. Cidade dos Amaldiçoados. Amaldiçoados. O filme de John Carpenter era homenagem também. Era por homenagem, tipo, nasceu de homenagem, criou algo próprio por conta dessa colisão de culturas. Ele foi muito inspirado também pelo Alucinações do Passado. Demais. Coisa de visual. Tanto Alucinações do Passado quanto o Session 9. Que eu não lembro o nome em português. Lembra desse? Eu acho que é Sessão 9? Não sei se é Sessão 9. De que ano que é esse filme? 2000? 2001? Ah. Aquele que eles vão limpar o manicômio e ficou vendo as fitas que o cara encontra. Tem uma cena no Silent Hill 3 que é bem parecida com uma cena do filme, uma baita homenagem, né? E o metrô do Silent Hill 3 é absolutamente homenagem ao metrô do Jacob's Ladder, do Alucinações do Passado. Então assim, homenageava enquanto criava algo novo, e essa mistureba de cultura era algo excelente, criou todo esse potencial da cidade em si, e desse cultismo religioso, trouxe essas questões para videogame de uma forma geral. Não que isso não existisse em forma, tipo, tava muito no PC isso, mas trouxe à tona um pedacinho de algo muito, muito perverso, muito malévolo, assim, que as pessoas que jogavam videogame não estavam acostumadas na época, assim. Então, por isso é extremamente válido, o Silent Hill vai ser sempre válido, mas infelizmente não conseguiu se manter. Sabe-se lá por onde estão as coisas, tipo, grande parte da galera que fez Silent Hill tá trabalhando na Kojima Production, no Death Stranding, que é o jogo que tá pra sair, ou então tá trabalhando no Japan Studio lá do Keiichiro Toyama, na Sony. Tá meio que difundida essa galera aí. E o Silent Hill foi o último respiro para tentar resgatar e fazer algo novo, diferente, que deu tudo errado. Eu acho que o futuro é extremamente nebuloso e eu não tenho esperança. Não tenho esperança fã de Silent Hill. Não se sofra. Eu digo, você já sofre todo dia, né? Mas é isso, é nebuloso o futuro. Como Silent Hill, uma cidade. Tal qual a cidade.
É isso. Nossa, gente, que clima melancólico nós vamos nos despedir desse Sim. trash A gente modernizado. está em Silent Hill agora. Nossa senhora, mas Quantas vezes o cadáver foi exumado? Eu penso nisso. Pois é. Mas é isso aí, fã do horror. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, já dei a letra, mas aí embaixo estão todas as redes sociais para você seguir também. Ativa a notificação. Comenta aí, jogou Silent Hill, fala qual que é o seu preferido, diz aí o que você acha, se vocês jogaram o Playable Teaser, vocês têm um PS4 com o Playable Teaser? Ah, tem essa, né? A Konami fez o único jogo digital raro. Porque quem tem, quem não tem, não tem. Não dá pra baixar mais e o PlayStation 4 com esse troço custa uns $3 mil. $3.000, ó, se estivesse precisando aí. Sim. E é isso aí, semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Trash Modernizado e até lá! Tchau. Tchau.